Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Dessa vez aqui sobre o mercado da bola, né, envolvendo os times carioca. Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco da Gama, né? Qual desses quatro está fazendo a melhor janela de transferência para 2024? Flamengo já anunciou De La Cruz, Vasco, Fluminense e Botafogo já anunciaram outros jogadores, né? Então nesse vídeo aqui, vamos debater de qual time carioca está fazendo a melhor janela de transferência visando 2024, né? Mas sem mais enrolação aí, vambora com mais um vídeo aí. Vai deixando seu like ajuda demais. Créditos aí, ESPN no Brasil. E é isso aí, tamo junto, nação. Vambora! Porque é o que eu falei no primeiro bloco, eu queria até começar com o Capita. Capita, a gente tinha aquele cenário do Flamengo muito maior do que os outros nos últimos, desde 2019, mais até, mas 19, era uma diferença grande que o Fluminense foi tirando, mas ficava aquela, tá tirando, mas será que incomoda? E aí a gente viu que bateu de frente pra valer, já não só em 23, já em 22 estava assim, 23 veio com tudo. Mas o Vasco acabou bem e o Botafogo, embora tenha acabado muito mal, já deu para ver que mudou o contexto do Botafogo. Então a gente vai analisar a janela como um todo, né, desses times. Tá tudo bem? Bom, Rodrigo Bueno. Tá viralizando aqui. Eu concordo. Olha a mudança de lugar aí. Já começou. Eu te falei, Capita, não era hora. Volta pra cá. O Fluminense perdeu o Nino, mas chegaram jogadores, um deles o Renato Augusto. O Flamengo ainda não abocanhou todos os reforços que ele queria, mas trouxe um De La Cruz. Tem aí o Botafogo fazendo as suas mudanças e a gente vai posicionando ao longo do nosso debate essas caras. A gente tem uma tela? A gente tem? Vamos colocar como é que está essa janela. Vamos lá, Botafogo. O John, os que estão grifados são em negociação, né? O John para o gol, né, para a saída do Lucas Perry. Jefinho, Barbosa, o Lucas Walter, o Savarino, o Rollraiser, que vem batendo, né, na tecla, o Donan, que tá aí pipocando, e quem pegar, pega um bom jogador. O Vasco com o Rojas em negociação, tem o Vitor e o Henrique fechados, né? O Fluminense com o Antônio Carlos. O Renato Augusto é um negociando quase barra para ser anunciado. Né? Tá acertado já. Tá acertado, e o Flamengo com o De La Cruz, que é um grande reforço. Como é que você está vendo a janela? Então, primeiro a janela em si, dos caras que estão nessa tela, o que você acha? Pô, isso aqui está com uma cara boa. Sim. E o que isso vai impactar nessa relação de forças entre os quatro grandes do Rio de Janeiro? Fábio, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a você, ao Donan, ao Bubu. Boa tarde a todos. Eu concordo com você. Assim, essa diferença ela foi muito maior, né, com relação ao Flamengo. Então, o Flamengo, durante alguns anos, era quase que absoluto no Rio de Janeiro. Outros times cariocas com muitas dificuldades. Aí, o ano passado, esse cenário se modificou, né? Porque a gente viu um Fluminense se reforçando, com um sistema de jogo consolidado, nas mãos do Diniz, campeão da Libertadores, disputando um Mundial. O Botafogo com o primeiro turno, né, de Campeonato Brasileiro excepcional, assim, batendo recordes. E aí uma queda que muitos não acreditavam que aconteceria, mas aconteceu no segundo turno. E o Vasco, que teve dificuldades no Campeonato Brasileiro, mas que se reforçou, trouxe um treinador experiente, trouxe peças também que, para um cenário futuro, pode ser que o Vasco também se fortaleça ainda mais aí com relação às competições. E são movimentações que fazem bem aos clubes. Eu acho que o Flamengo tem alguns problemas ainda, né? A gente pode olhar um pouquinho para as laterais e aí imaginar que ali precisa de algum tipo de reforço. Na lateral direita, na lateral esquerda, com a saída do Felipe Luiz, só o Ayrton Lucas. Enfim, o De La Cruz é um jogador que vem para somar demais. É um jogador de seleção uruguaia, enfim, um cara que o Flamengo sonhou por muito tempo. O Botafogo também se movimentando, né? Apesar de ter algumas especulações ali, mas trouxe o John para tentar substituir o PR. E é um goleiro jovem, né, mas que tem potencial também. Então, assim, eu vejo com bons olhos esse mercado dos clubes cariocas, imaginando que algumas peças ainda estão para chegar, algumas movimentações estão para acontecer, mas são times que no ano passado trouxeram algum tipo de expectativa para o seu torcedor. Alguns mais, outros menos, algumas frustrações, como o Botafogo, por exemplo, e eu vejo ali Flamengo e Fluminense olhando para todo esse cenário, Flamengo e Fluminense... O Flamengo pelo elenco que já tem, o Fluminense pelo esquema de jogo, adaptação dos jogadores, enfim, os times que estão um pouquinho à frente aí para esse início de ano. E aí, Donan? Então, boa tarde, Capita, Felipe, Bubu, fã de esporte. Eu acho ele
O Botafogo é um time que, se conseguir concretizar todas aquelas possíveis contratações, né? Eu acho que ele vai melhorar bastante, principalmente seu sistema ofensivo. Se ele consegue um cara como o Roleiser, que é disputado aí por vários clubes do mercado sul-americano, e o Benfica também interessado, qualifica muito. A gente viu na Sul-Americana o que ele fez, né? Contra o Goiás, o próprio confronto contra o Corinthians, ele atormentou também. É um jogador que, além de ser um cara para retorno técnico, pode ser um retorno futuro de venda na parte financeira. Ele tem mercado na Europa. O Savarino, eu gosto muito dele, com aquele ponto inteligente, sim, que tem a velocidade, mas ele toma decisões corretas dentro de campo, sabe o momento certo de preparar uma jogada, de tentar uma finalização, mostrou isso no Galo, é destaque lá também na MLS. E o Botafogo, ele tem uma reconstrução no seu sistema defensivo, né? Porque vai ter praticamente uma zaga nova, se der tudo certo aí com o Barbosa e com o Halter, que fez apesar do rebaixamento, né, do Goiás, ele foi muito bem individualmente, com a camisa do Goiás, e vem para um novo goleiro. PR e Adrielson indo pro Lyon. Sim. Eu gosto muito do John, tá? Eu também gosto do John. Aliás, a torcida do Inter gosta muito dele. A passagem que ele teve lá, no ano passado, foi muito boa. Aí chega o Rocher, que é um goleiro melhor que ele, superior, goleiro de seleção uruguaia, que pega a posição. Mas ele foi muito bem no Internacional. Depois ele é emprestado, que o goleiro precisa jogar, né? Ele já foi por muito tempo reserva no Santos. E eu acho que agora ele tem a oportunidade de ouro de jogar no Botafogo. E acho que ele é um cara, sim, qualificado. É um cara que está pronto para comandar ali essa meta do Botafogo. Eu acho que o Flamengo não tem muito a acrescentar, é o que o Capita falou, é uma ótima contratação. A melhor contratação ali é do Flamengo. Sim. De La Cruz é um jogador, para mim, assim... Eu também acho. De outra rotação. Não, eu acho a melhor contratação até aqui da janela nacional. Sim, eu acho que a gente pode debater como janela o Inter, sim, por serem mais. Volume, mas o De La Cruz, por serem mais e bons. É um jogador titular de seleção uruguaia, inclusive o Arrascaeta é banco, ele é titular. 26 anos, né? Ele é versátil, ele pode ser um segundo homem de meio campo, ele pode ser um 10, ele pode jogar pelo lado do campo. Então, assim, e ele tem o estilo de jogo que se encaixa muito bem com o Tite, com o jogo moderno, né? Porque ele é muito dinâmico. Sim. Ele ajuda muito na marcação, ele tem a qualidade no passe. Então, assim, foi a melhor contratação. Só que o Flamengo ainda precisa preencher lateral. Sim. Acho que um substituto do Everton Ribeiro é necessário, né? Ainda busca um outro zagueiro, tem uma negociação se arrastando aí com o Léo Ortiz. Mesmo, né? O Juninho Capixaba também. Sim, o Vinha também, um jogador que interessa. Eu acho que o Fluminense tem uma base mantida, um belo trabalho, só que tem que ficar muito ligado com as saídas, né? O Renato Augusto não é uma reposição a ninguém que saiu. Sim. Por exemplo, o André pode sair. O Renato Augusto não é esse cara. Sim. Ele é um o cara. Nino saiu. Ele é um acréscimo, tá? Eu acho que ele vai ajudar. Eu acho que dentro do estilo do Diniz, mesmo sendo experiente e tem um filé lá, né, para trabalhar ele na parte física, eu acho que ele vai render, vai ser um cara importante, até para você revezar com o Ganso, né, que também já é um jogador mais veterano. Mas tem que ver como é que vai ser essa reposição ao Nino e ao André. São dois, provavelmente o André saindo nessa janela. São dois jogadores muito importantes. E para fechar, eu acho que o Vasco até agora, eu gosto muito do João Vitor. A gente pode discutir aqui o valor que o Vasco investiu. Foi um valor alto. Mas é um zagueiro que, em 2021, no Corinthians, ele era, para muitos, um dos melhores zagueiros do país, né? Formou uma grande zaga, né? Naquele Corinthians 2021. Foi pro Benfica, não deu tanto certo, mas ele é um cara de 25 anos ainda, que eu acho que chega para ser titular absoluto da zaga do Vasco. Essa é uma contratação que me agrada bastante. Só que o Vasco precisa com urgência, reforçar o seu sistema ofensivo. Porque o Vasco ainda é muito dependente do Verratti, do Gabriel Peck e dos lampejos do Payet. Então o Ramon Dias ele precisa de mais peças para esse time não passar aperto, né? Teve o segundo turno fantástico, 7ª colocação, conseguiu escapar do rebaixamento, mas o torcedor do Vasco está cansado de sofrer. O torcedor do Vasco quer navegar em águas mais tranquilas em 2024. Para você, foi importante aqui com o Capita e com o Donan dar essa geral, até dos nomes, para o nosso público também, que está aí nessa virada de ano, mas quem contratou quem mesmo? Para você, eu vou fazer uma pergunta mais de times, e fique à vontade para citar nomes, porque daqui a pouco a gente vai emparelhar alguns contextos de jogadores e tal, mas o futebol carioca começa mais equilibrado em 24, ou a gente tem essa sensação de começar mais equilibrado pelo fato do 23 do Flamengo não ter sido tão bom e dá essa percepção, mas se der o clique, esquece, vai continuar sendo como era, com o Fluminense perto, mas ainda abaixo,
e um Flamengo dominante. Tá mais equilibrado ou não, Bueno? Boa tarde. Boa tarde, Felipe, Capita, Donan, Fã de Esporte. Eu não sou o De La Cruz, mas eu estou em outra rotação. Gostei do GC, né? A frase forte ali, né? Que Botaram o Fernando Campos odonando lá. De La Cruz está em outra rotação. Eu também tô, né? Não sei se é pro bem ou pro mal, mas eu tô também, né? Aliás, hoje é uma data importante, né? Hoje é uma data importante. 29 anos que eu estou na grande imprensa. Olha só que falta um maravilha. aninho para chegar nos 30, vamos lá. Aí eu vou pedir a placa preta, né? Sabe quando tem carro que ele chega a 30 anos? O meu cadete está chegando lá, meu floquinho. Vai botar a placa preta nele. Então é o seguinte. Maravilhoso. O futebol carioca está, de forma coletiva, muito mais competitivo e poderoso. Então ele precisa ser visto hoje no Brasil com outros olhos. Né? O Capita já falou que antes o Flamengo estava muito na frente, bababá, então parecia que era o Flamengo contra o resto. O Flamengo brigando contra o Galo, o Flamengo brigando contra os paulistas, o Flamengo brigando contra os gaúchos, o Flamengo brigando contra os argentinos, né? Parecia longe do universo de Fluminense, Botafogo e Vasco, esses confrontos, essas disputas. E hoje não. 2 dos grandes clubes cariocas são SAFs. E assim, desde que houve a venda do departamento de futebol, tanto do Botafogo quanto do Vasco, eu passei a botar o sarrafo lá em cima. Eu espero muito mais da janela de transferência. Desculpa, a tarja é muito boa. Não é? Rodrigo Bueno, não sei se parou bem. Eu também. Acontece, né? Às Produção, essa foi boa. Foi? Desculpa. Não, então, mas é isso. Temos 2 SAFs no Rio de Janeiro e eu espero muito das SAFs. Né? Pô, você compra um clube do tamanho, do gigantismo do Vasco, das maiores torcidas do Brasil, tal, pra mim, por um preço baixo, tal. E o Botafogo, que já deu um sinal ano passado, né? Acabou não conquistando o título brasileiro, mas é um sinal, olha, de remontagem de elenco, que no começo não estava tão bem na temporada retrasada e tal. Você espera que esses times, né, com grana que vem de fora, né, em tese, gente mais qualificada para tocar esse projeto. O Vasco saiu atrás do Botafogo nisso, né? A grande contratação do Vasco é a manutenção do Ramon Dias, né? Então já começa por aí. O Botafogo, nesse sentido, trocou na reta final ali seu treinador e acho que ainda vai ter que se reinventar. Mas o Fluminense hoje, se você pensa em 2023, ele seria o time a ser batido. Sim. Porque ele é o campeão carioca. Né? Aliás, ele é bicampeão carioca, né? E da Libertadores. Não, mas assim, em âmbito estadual, ele ganhou os 2 últimos campeonatos cariocas, além de ter vencido o principal título aqui do nosso continente, venceu a Libertadores. Né? Mantém o seu treinador, que hoje eu já não sei se é o técnico da seleção brasileira ou não, acho que ele foi demitido, né? Ele não foi avisado, né? Uma coisa oficial, mas do jeito que tá ali, ninguém tá contando mais com o Diniz na seleção. Mas mantém o estilo dele, que é, digamos, chamativo, é atrativo e tal. Então é um Fluminense que vem muito forte, mas não só o Fluminense, você citou das perdas, né? Você perdeu o Nino, pode perder o André, aí você vai no Botafogo, perde o PR, perde o Adrielson. O Flamengo perdeu muita gente, né? Ainda na conta, o De La Cruz é espetacular, chegou, mas o Flamengo também tá passando por um processo de reformulação que talvez tivesse que ter acontecido antes, né? Mas apostou pesado no Tite. O Tite acho que é um cara que muita gente confia que vai fazer a diferença no Flamengo. Ele já começou a dar uns sinais no final do ano passado, melhorando Cebolinha, aproveitando Luiz Araújo, né? O Pulgar foi um bom achado do ano passado pro Flamengo, né? Mas sai Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, quer dizer, muita gente que já estava lá de cadeirinha saindo, né? Então, eu acho que vai ser um ano muito positivo. A gente se acostumou a ver assim, poxa, algum carioca vai cair. Ou algum carioca vai sofrer, vai brigar, vai ser aquele sofrimento. Por anos. Então, o cenário hoje é outro. Você tem pelo menos 2 desses times que você fala, ó, vão brigar pelos principais títulos. Flamengo e Fluminense. O Botafogo, se acertar uma outra coisinha, já mostrou que pode competir. Campeão não sei, mas vai competir. E o Vasco, como disse Noval Barrar, olha lá, ele gostou. Olha lá, o Donan gosta do Noval Barrar. Tem a figurinha, né, Noval Barrar, Donan ali e tal. Circulando pelos grupos da ESPN e tal. Mas é o seguinte, ele falava com orgulho, quando o Vasco ainda estava ali numa situação terrível. Terrível. O Vasco hoje compete com todo mundo.
O Vasco pega os principais times, pegava lá, sei lá, Corinthians, São Paulo, Flamengo. O Vasco compete, vai competir. Se ele já falava isso, quando ele tinha pouca coisa na mão e tava ali com a corda no pescoço no rebaixamento, imagina ele tendo uma temporada para trabalhar, um campeonato carioca que dá para ele ir fazer experiências, um novo diretor de futebol ali na SAF ali que talvez seja mais capaz, um clube um pouco mais tranquilo com o Pedrinho de presidente, a coisa mais calma. Poxa, a tendência do Vasco é de melhorar muito. E aí, eu não sei, você vai brigar por Libertadores e tal, mas hoje o Vascaíno olha para 2024 bem diferente do que quando ele voltou para a Série A com o pé na frente e o pé nas costas. O Bubu, ele toca em um ponto que eu acho que é muito justo. Muito obrigado. Muito justo. O principal time no campo do Rio de Janeiro é o Fluminense. No campo. Foi o que mostrou na última temporada. Campeão de Libertadores, campeão carioca, conseguindo uma virada sensacional contra o Flamengo. Agora, o Flamengo ele vem crescendo com o Tite. Eu acho que ele chega praticamente ele com terra arrasada, né, muito pouco para trabalhar na parte coletiva. E a gente já vê uma equipe diferente com ele, mais organizada, sofrendo menos gols. Ele já melhorando o desempenho de alguns jogadores. O Cebolinha virou outro jogador com ele. É um cara que ele levou para a Copa América. Foi o melhor jogador do Brasil naquele título da Copa América em 2019. Então, assim, a sequência do trabalho de um cara desse nível como o Tite, eu acho que pode equilibrar mais as coisas. No papel, o elenco do Flamengo ainda não é só o melhor do Rio de Janeiro, é o melhor do Brasil. O melhor do Brasil não, o melhor do continente. Mesmo precisando de reforços. Ainda é um elenco muito forte, mesmo saindo Everton Ribeiro, Felipe Luiz. É um time que tem Pulgar, tem Rascaeta, tem De La Cruz, tem Pedro, tem Gabigol, tem Bruno Henrique, tem Cebolinha, né, Fabrício Bruno, Rossi. É muita qualidade Vai reunida. chegar muito mais gente. Vai chegar. A gente viu ali, estamos no dia 5 de janeiro. Sim. Pula um mês aqui. 5 de fevereiro, a janela desses times vai ser muito maior. Você não tem dúvida que o Vasco e o Botafogo SAFs vão contratar mais gente. Sim. Não sei se vai contratar gente de nível A, como disse o Marcos Braz, né? O Flamengo, estrelas, né? Acho que não vão chegar. Pode chegar bons jogadores. Flamengo, eu não sei se o Evander eu não acho ele nível A, mas vai chegar muito mais gente para todos esses times, vão ficar ainda mais fortes. E uma coisa que a gente não pode negar que o Flamengo sempre faz bem, diferentemente de outros clubes, e eu não estou falando isso para associar o que o Corinthians fez recentemente, ele trabalha em silêncio. É muito comum o Flamengo acertar alguém, não que seja absolutamente fora do radar, mas assim, o nome aparece, dá 1, 2 dias, fechou. Não fica assim, semanas e semanas. O que eu acho interessante é o que disse o Bueno sobre o Vasco da competição, um time que compete. O ano passado no Carioca, quando o Vasco ganha do Flamengo, foi aquele golaço do Pulmita, né? Foi do Pulmita. Aquilo era uma surpresa naquele momento. Gente, o Vasco ganhou do Flamengo. Esse ano não dá para falar nada em nenhum dos quatro. Para mim, o ponto do Botafogo é quanto ele vai se desapegar de 23. Isso. Fala assim, ó, gente, esquece. Até, o objetivo maior até eu do quero Botafogo, jogar para você isso. De 23. Porque o próximo tema nosso, eu vou começar a emparelhar algumas coisas aqui. O primeiro vai ser De La Cruz e Renato Augusto. A discussão não vai ser quem é melhor, porque cada um está num momento de carreira diferente. Até pode ser o debate no auge quem é melhor, porque eu sou muito fã do Renato Augusto e eu votaria no Renato Augusto, mas hoje o De La Cruz acho que gera mais impacto. Mas o debate vai ser, e até galera, ô Vitão, vamos colocar na tela o WhatsApp, eu não pus. Pessoal, torcida do Flamengo, torcida do Fluminense, a este Fluminense, o De La Cruz a este Flamengo. Eu sei que você pode falar, ué, se o De La Cruz está numa fase melhor, é óbvio que vai ser ele. Ué, e se não for? E se ele chegar lá e nem titular for, porque os outros também estão bem e ele não entra, o Renato Augusto é a cereja do bolo que dá um clique ali final. Quem, ó, o número tá na tela, 1196-195-90 Zap, pra gente fechar esse geralzão do Botafogo. Pensando coletivamente, Fábio, quando termina uma temporada, ela zera a outra ou às vezes não? Então, vamos ver aqui, né, quais são as principais contratações do time carioca visando 2024, né? Então, vamos embora aqui para o Botafogo, né? Botafogo, aparentemente, aqui não tem nada. Porém, o Botafogo, ontem, se eu não me engano, anunciou o zagueiro que veio do Goiás, né, o Lucas Halter. Então, o Botafogo já tem o Lucas Halter, o zagueiro. 23 anos, se eu não me engano, e o Jefinho. O Jefinho deve ser anunciado nos próximos dias, né? Então, até o momento, o Botafogo contratou 2 jogadores anunciados, né? Então, já o Fluminense, vamos dar uma olhada no Flamengo, né? Primeiro o Flamengo e depois o Fluminense. O Flamengo tem o De La Cruz já anunciado e tem outros jogadores aí em negociação, como o Léo Ortiz e o Júnior Capixaba, que tá meio difícil, mas tá em negociação, né? Vamos ver como que vai desenrolar esse interesse do Flamengo
junto desses dois jogadores, né? O Fluminense tem o Antônio Carlos, né, o zagueiro, que jogava lá no Orlando City dos Estados Unidos e retornou para o Brasil. Já foi anunciado. E Renato Augusto já realizou os exames médicos no Fluminense e essa semana também deve ser anunciado. Então, até o momento, o Fluminense já tem dois jogadores, né? O Antônio Carlos e o Renato Augusto vai ser anunciado. E o Vasco da Gama, vamos dar uma olhada aqui no time do Vasco da Gama. 3 reforços, né? Pedro Henrique, lateral direito. João Vitor, que era do Corinthians, Benfica, e agora vem pro Vasco. E é a maior contratação, se não me engano, da história do Vasco, se não me engano. E o Praxedes, que ele pertencia ao Bragantino, jogou em 2023 como emprestado. E agora, efetivamente, se eu não me engano, o Vasco contrata ele, né? Então, o mercado da bola aqui, dos times carioca, tá meio quente aí. E acho que quem leva vantagem, se for falar em qualidade técnica, entendeu? Qualidade técnica. Obviamente que Flamengo e Fluminense ali, duelo ponta a ponta ali. Fluminense com o Renato Augusto ali, já é uma certa idade, mas é um craque de bola. E o De La Cruz, outro craque de bola, mas é muito mais novo, né? A diferença acho que 6, 7 anos de diferença. Então acho que o duelo ali é muito válido. Né? Então, deixa a tua opinião aí. Quem contratou até agora melhor no mercado da bola? Dos times carioca, Fluminense, Flamengo, Vasco, Botafogo? Deixa a tua opinião aí e tamo junto aí.